E aí, pessoal, tudo certo? Bom, a gente vai falar sobre excreção. Mais especificadamente, a gente vai analisar de maneira comparativa os sistemas excretores nos vertebrados, tranquilo? E lembre que quando eu falo em vertebrado, eu estou falando em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então a gente vai analisar como ocorre a excreção em todos esses grupos, tá? E a gente vai ver que todos esses grupos já possuem sistemas especializados, que a gente vai chamar de rins. Mas a gente vai observar que existem três tipos de rins: os rins protonéfros, mesonéfros e metanéfros. E a gente vai ver como se fosse uma linha de evolução. A gente vai ver de um rim mais primitivo, certo? Do rim protonéfro, até o rim metanéfro, que seria o finalzinho da nossa aula, quando a gente vai falar de um rim já bem mais complexo. Tranquilo, gente? Então, olha só, vamos começar aqui. Primeiro a gente vai analisar esses rins mais primitivos, que eu chamei de rins protonéfros. E o que a gente vai verificar aqui, pessoal? A gente vai ver que sistema circulatório e excretor não estão exatamente interligados, mas o sangue, tá? Que está representando os vasos, os capilares sanguíneos, são sempre meio de transporte. E se eu falo de sistema excretor, eu preciso falar em um meio de transporte de excretas, certo? E, pessoal, quando eu falo em excretas, a gente precisa lembrar em resíduos metabólicos, em drogas e, principalmente, nas excretas nitrogenadas, lembra? Amônia, ureia, ácido úrico são metabólitos, ou seja, são produtos do metabolismo que em excesso podem nos fazer mal. Lembra que a amônia é um produto extremamente tóxico e por mais que o ácido úrico não seja tão tóxico assim, ele acumulado pode causar uma certa toxicidade, o que pode acabar causando a morte daquele indivíduo. Então eu preciso eliminar esses produtos, beleza? Então olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse esquema representando o sistema excretor e isso aqui está representando o sistema sanguíneo. E a gente consegue verificar que esses dois sistemas fisiológicos, eles não estão interligados. Existe um espaço entre eles, que eu estou chamando de celoma. Lembra o que é celoma? Pessoal, o celoma é aquela cavidade onde ficam alojados os órgãos, certo? E olha só o que acontece. Eu vou ter, como a gente combinou, como a gente falou, né? O sistema circulatório como meio de transporte de excretas. E essas excretas vão ser lançadas, ó, aqui no celoma, nesse fluido corporal. Então, as excretas são lançadas, certo, por meio de vasos sanguíneos, direto no celoma. Beleza, gente? Então, só para a gente colocar aqui esses pontinhos azuis, estão representando as excretas, ou seja, os produtos que eu preciso eliminar. Quando eu olho aqui o sistema excretor, tá vendo que eu tenho como se fosse uma abertura, como se fosse um funil? Eu vou chamar isso de nefróstoma. Pessoal, o papel do nefróstoma é basicamente, ó, captar esses excretas. Então, eu vou ter uma captura dos excretas que estão presentes no fluido celomático pelo sistema excretor. As excretas são recolhidas do celoma e daí eu vou ter a formação da urina, beleza? Então, o sistema excretor, ele basicamente aqui vai ter papel de capturar as excretas do celoma pelo nefróstoma e eliminar para o meio exterior essas excretas. Tranquilo, gente? Tá, quem é que possui esses rins? A gente vai verificar em embriões de vertebrados, eu vou verificar em aves, répteis e mamíferos. Larvas de anfíbios, os girinos, vão possuir rins protonéfros, não anfíbios adultos, a gente já vai ver. E os ciclóstomas, lembra o que é ciclóstomo? Também vai possuir rim protonéfro. Quando eu falo em ciclóstomo, eu estou falando em peixes agnatos, são peixes sem mandíbula. Exemplo, a lampreia, tem aquela boca circular que fica grudada no aquário, já viram? Então a gente vai ter esse conjunto de animais possuindo rim protonéfro. Então, mais uma vez, a gente não vai ter contato entre o sistema circulatório e o sistema excretor. Os excretas são lançados da corrente sanguínea no celoma e recolhidos no sistema excretor
por uma abertura que a gente vai chamar de nefróstoma, e aí eliminados para fora do corpo. Cara, agora a gente passa para rins mesonéfros, que já são um pouco mais complexos. A gente vai ter uma certa interligação entre sistema excretor e sistema circulatório. Então, olha só, mais uma vez. Aqui eu tenho o celoma, o sistema circulatório, sistema excretor. Bom, essa aberturinha eu tinha chamado de nefróstoma, lembra? Só que, pessoal, tá vendo que aqui eu tenho um contato? Eu tenho o sistema circulatório se interligando com o sistema excretor. Pessoal, isso aqui eu vou chamar de corpúsculo de Malpighi. Esse corpúsculo de Malpighi é basicamente a união de um glomérulo, ou seja, um tufo de vasos sanguíneos provenientes do sistema circulatório, e a cápsula de Bowman, eu já vou chamar aqui de cápsula de Bowman, do sistema excretor. Formei o corpúsculo de Malpighi, tranquilo? Pessoal, da mesma maneira, ó, excreta sendo transportado, sendo parte eliminado, direto no celoma, beleza? O nefróstomo é capaz de recolher esses excretas encaminhando para o sistema excretor. Só que parte dos excretas, ó, vai direto para o sistema excretor. Eu tenho agora o corpúsculo de Malpighi, tá? Então, o que a gente verificou? Que parte dos excretas é retirado diretamente da corrente sanguínea, por causa dessa nova estrutura que agora eu tenho formado, e parte ainda é retirado do celoma, pelo que eu chamei de nefróstoma. Eu já tinha visto ele nos rins protonéfros. Beleza, gente? Quem é que faz isso? São os peixes. Quando eu falo nesses peixes, eu estou falando agora mais nos peixes gnatostomados, ou seja, são peixes que possuem mandíbula. Tranquilo, gente? E daí eu tô falando de peixes ósseos, como salmão, bacalhau, e peixes cartilaginosos, como tubarão, arraia, quimera. E eu tô falando também nos anfíbios adultos. Lembra que quando eu falei nas larvas de anfíbios, eles possuíam ainda os rins protonéfros, rins mais primitivos. Não tinha interligação do sistema circulatório e excretor. Agora eu já tenho uma certa interligação. Eu vou estar observando esses rins mesonéfros nos anfíbios adultos. Beleza, gente? E aí, ó, encaminhamos para um rim mais complexo ainda, tranquilo? São os rins metanéfros. Pessoal, agora a interligação vai ser complexa. Adivinha onde é que a gente vai encontrar? Na gente, né? Mamíferos, ó. Mamíferos adultos. Beleza, pessoal? Lembra que embriões de répteis, aves e mamíferos possuem rins protonéfros, mas ele vai se desenvolvendo, se tornando mais complexo. E em répteis, aves e mamíferos adultos, a gente já vai encontrar rins metanéfros, tá? Cara, fica muito fácil quando a gente lembra da excreção humana. Na excreção humana, a interligação é completa do sistema circulatório com o sistema excretor. Lembra que a gente tem justamente o glomérulo renal e a cápsula de Bowman, beleza? E, pessoal, mais uma coisa. A gente vai ter a formação de um órgão único, que a gente vai chamar de rim, certo? E esse órgão único vai se localizar cada um em cada lado do corpo. Então, a gente vai observar a presença de dois rins. Dois rins do tipo metanéfro, um localizado em cada lado do corpo. Beleza, pessoal? Então, só para a gente fazer uma retrospectiva, o que a gente notou aqui? Que existe uma certa diferença de graus de complexidade, certo? E isso tem a ver com o contato do sangue, certo? Com o sistema excretor. Se a gente for reparar aqui, ó, o contato é total. Então, os excretas, eles não vão para o celoma, eles vão direto do sangue para o sistema excretor. A interligação é completa, beleza? Que não foi o que a gente observou nos rins protonéfros, lembra? No protonéfro, eu não tinha interligação. Os excretas eram lançados no celoma e aí sim recolhidos pelo sistema excretor. E o mesonéfro é como se fosse o meio a meio, né? Como se fosse o meio do caminho.
parte dos excretas é recolhido do celoma e parte do sangue. Tranquilo, gente? Então, olha só, é importante eu saber analisar a anatomia desses 3 tipos de rins, tá? Então, eu preciso saber observar os esquemas e dizer se é um rim proto, ou meta ou mesonefro. E é importante eu saber que tipo de animal possui cada um desses tipos de rins. Tranquilo, pessoal? Então é basicamente isso, essa análise comparativa do sistema excretor nos animais vertebrados. Tranquilo? É isso aí e até a próxima.